Glória a Deus. Passou rápido, não passou, gente? Ela podia ministrar mais, não podia? Estávamos aprendendo bastante, né? Mas esta é a nossa apóstola. Voltando aqui em Hebreus 3, verso 5, que nós lemos, continuamos dizendo: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Olha como que Deus projetou o ser humano. Somos membros uns dos outros, membros do corpo. Quando um sofre, o outro também sofre. E as donas de casa e os donos de casa também. A casa está limpa? Não, a cozinha ainda tem que passar um pano. A casa está limpa? Não, o quarto ainda está sujo. Porque você vê como um todo, você não vê uma parte. Ah, não entra no meu quarto não que está bagunçado. Então, a casa não está limpa. Então, o Senhor, Ele nos referencia tanto como corpo, membros pertencentes uns aos outros, mas também como casa de Deus, morada do Espírito Santo. E não tem como nós termos uma vivência cristã sem ter a visão desses dois modos, desses dois jeitos de nós sermos, como corpo e como casa. E Jesus, quando estava aqui, já no final do seu ministério, ele falou o seguinte: olha, como corpo, eu sofro. Como corpo, eu vou ser moído por causa de vocês. Falando aos discípulos. Então, se nós, quando cortamos o dedo, dói, e normalmente os homens são os mais chorões, né? Qualquer coisinha dói. É assim, diaconisa Samara? Qualquer coisinha dói. Mas a mulher na gravidez, quantos meses. Na hora do parto, então, misericórdia. Ainda bem que não é conosco, né, Zeca? Ainda bem que não é conosco. Então, Deus sabe fazer, capacitar cada um de nós a sofrermos o que tivermos que sofrer. E a Bíblia até fala sobre isso. Deus não deixa vir sobre nós aquilo que a gente não pode suportar. Ele nos capacita. Jesus suportaria sim. Mas em algum momento ele falou assim: Pai, a coisa tá muito feia. O negócio está difícil. Como diria o Zeca, o bagulho está doido. É do seu tempo, né? Não é do meu tempo, não. É do seu tempo. No meu tempo não falava isso, não. Nem dos meninos de agora falam isso. Eles falam o contrário: está de boa, está de boa. Porque ele orou ao Senhor, sofreu muito, a ponto de suar sangue. Eu ainda não estudei sobre isso, se é doença, não sei se a pastora Cíntia já estudou sobre isso, a pastora Simone, suar sangue. Eu ainda não tenho ouvido aqui alguma coisa desse jeito. A gente ouve assim suar muito, suar frio, suar demais, mas suar sangue. Assim estava Jesus, quando vislumbrou a cruz, e pior ainda, quando vislumbrou que o seu povo iria rejeitá-lo. E ele pensou assim: não vou conseguir, não vai dar certo, eu não tenho como cumprir esta missão.
Porque além da questão física, Jesus, depois de 3 anos e meio de pregação, cruzada, expulsar demônio, curar enfermidade, pregar, vai para lá, vai para cá, sol, chuva, calor, noite, dia, ele ficou magro, gente. Eu aqui, né, os líderes e os conselheiros, chegamos em casa à noite, domingo, vocês não imaginam. Bem, podem até imaginar, porque além do esforço físico, existe o esforço espiritual. Alguém aqui talvez não saiba, mas existe uma equipe de intercessão orando agora por você. Tem uma escala de tão pesado que não dá para ficar 2 horas orando. Então, é feita uma escala para que haja um relaxamento. Então, estão sentados. Você vê na TV algumas igrejas têm lá os obreiros em pés. Aqui não precisa ficar em pé. Sentado faz o mesmo tipo de batalha espiritual. Então, ali orando pelos adoradores, né? Vocês, às vezes, observam que o ministro está aqui de um jeito e, de repente, ele entra com ímpeto, ele entra assim com uma voz, como hoje alguém... É a equipe de intercessão que observou que tinha alguma coisa demais, porque cantar aqui cansa, gente. Eu não sou cantor, mas eu imagino que às vezes eu chego em casa sem voz, assim, cansado, eu perco a voz. Eles aqui fazem 2 horas de ensaio para depois 1 hora cantando. A voz vai embora. Quem é professor, quem é professora sabe disso. Não resiste. Então, por mais vontade que tem aqui de dar todo o gás, depois de ensaio de 2 horas... Como? Mas a equipe de intercessão percebe, porque Deus fala assim, ora pela minha serva, ora pelo meu servo, está trocando as notas. Deus mostra. E a equipe ora, e aí vem aquela força, aquele renovo, vem aquela disposição, por causa de que tem alguém orando. E essa equipe que orou, que não foi só hoje, meia hora antes do culto, estão orando essa equipe, de pé, clamando. Durante a semana estão orando, clamando, não somente pelo culto, mas por pedidos que se achegam. Ora por isso, ora por aquilo, ora por isso, ora por aquilo. No final do culto de domingo, está todo mundo um bagaço. Segunda-feira de manhã é o pior dia para esses crentes que tocaram, que cantaram, que intercederam. Né? Por quê? Às vezes, uma noite não é suficiente para recuperar as forças. Imagina Jesus, vendo o que aconteceria na cruz. Senhor, não vou conseguir não. Não vou não. Ele deve ter pedido para o Senhor, Senhor, eu não quero ir, meu pai. Como é que um pai pode... Já pensou se Jesus falou isso com Deus? Meu pai, como é que tu pede isso para mim? Morrer na cruz por pessoas que não estão me aceitando. Mas aí vem o Espírito Santo e renova. Aí a oração de Jesus mudou. Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele tinha uma missão. Ele botou como propósito cumprir essa missão. E ele cumpriu. E quando estava lá na cruz, ele olhou para o povo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É muita coisa, não é? Não é qualquer um que poderia fazer isso. Nem Moisés. Nem Moisés, que foi o grande profeta. Moisés, vou acabar com todo mundo. Vai ficar só você e sua família, vou fazer um novo povo, porque vocês são murmuradores, são rebeldes, vou acabar com todo mundo. Não, Deus, não faça isso. Por favor, Deus. O que vão dizer as nações? Que tu tiraste os hebreus lá do Egito para matá-los no deserto? Não. Tire o meu nome do livro da vida, mas não faça isso.
Moisés intercedeu por nós, pelo povo. Mas noutra situação, o camarada estava tão irado que Deus disse assim: olha, fala para a rocha soltar essa água de fonte viva, que a apóstola estava pregando. Fala para a rocha, que a rocha sozinha vai minar a água. Mas o camarada estava tão irado, como dizem os jovens, né? Estava tão bolado ali, que ele pegou o cajado e deu-lhe uma paulada na rocha. Eu nunca vi um pau rebentar pedra, mas ali rebentou. E aí saiu água. Deus olhou aquilo e... Não é assim, Moisés. Moisés, você representa a Cristo, o libertador, o salvador. Mas o libertador não faz desse jeito. Não faz desse jeito. E Moisés pagou um preço caro. Olhou lá do outro lado do rio, viu a terra prometida. Ai, vou cumprir a minha missão, vou entregar o cajado, está tudo certo. Vou receber meu prêmio. O que Deus falou? Não. Você não vai, não. Lembra do que tu fez lá atrás? Eu não esqueci. Josué vai entrar, mas você vai ficar aqui. Moisés pagou um preço alto, mesmo sendo o maior profeta de Israel. E Jesus passou por essa situação como homem que era. E ali, antes, um pouco da crucificação, conversando com seus discípulos, aqui nesse meio vai ter quem me negue. Vocês estão andando comigo, mas vão ter quem me negue. Como assim, Jesus? Já enfrentamos soldados, já enfrentamos um mar revolto, já enfrentamos os incrédulos, já enfrentamos os líderes religiosos. Estamos aqui, Jesus. Largamos tudo para andar contigo. Agora dizem que nós somos crentes. Andamos até com Bíblia debaixo do braço. Não vamos mais para o samba, para o ensaio, não vamos para o pagode, vamos para a praia só quando é outro tempo, porque hora de culto é hora de culto. Hora de estudo bíblico é hora de estudo bíblico. Jesus, estamos fazendo isso. Você está dizendo que alguém vai negar? Vai. Esse tal de Pedro aí, esse cara que fica dizendo que é sim comigo, vai negar. Vou nada, Jesus. Vai cantar 3 vezes o galo e você vai me negar. Mas tem mais. Se ficasse só na negação, ainda ia, né? Mas tem alguém que vai me trair. Aí não. Aí o negócio é mais pesado. O negócio ficou pesado. Aí houve burburinho. Quem? O que negou, declarou. Eu não vou. Mas ouviu a palavra. Agora, quem vai trair? E traidor nunca confessa, né, gente? Traidor é descoberto. E aí Jesus pegou, olha, eu tenho um pedacinho de pão aqui, quem comer, esse vai ser o tal. Aí ninguém queria pegar o pão. Quem quer se trair, se mostrar? Ninguém. Aí Jesus é muito claro. Por isso que nós falamos que Jesus nunca te escondeu nada. Jesus nunca prometeu para você mar de rosas. Jesus nunca prometeu que vai ser tranquilo, que vai chegar, vai ser curado, vai ser liberto. Nunca prometeu que vai resolver orou hoje e resolveu amanhã. Não vai, não. O Arthur aqui, eu posso contar, completar, né? Testemunho, quarta-feira ele estava feliz da vida. Contou na célula que conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego, maravilha. Fez a entrevista, deu tudo certo. Fez até a barba. Tem esse detalhe, né, Felipe? Porque o futuro patrão pediu para ele rapar a barba, senão não ia trabalhar. Ele cortou a barba. Aí ele chegou, está mais bonito, está mais jovem. Te brincou sem saber que era por causa do emprego. Aí ele depois, na quinta-feira, ele conta que estava indo para o primeiro dia de trabalho. Aí o futuro patrão, olha, não precisa vir mais não.
A frustração, Zeca. Tem que voltar no meio do caminho. Aí imagina a cabeça desse cara. Poxa, Deus abriu a porta ou Deus não abriu? Eu vou conseguir agora, depois de meses de desempregado, vou conseguir, voltou frustrado para casa. Aí, não lembro bem ao certo o que foi, ele foi lá nesse antigo trabalho dele, na rua do lado. Só que não era o que eu esperava, filho. Pensei que era algo que daria para mim, só que não dá. Ter o veículo, não estou com minha visão. Sei. Aí eu passei onde eu trabalhava. Então, para quem não ouviu na internet, ele foi numa entrevista que não deu certo, mas ele estava perto de um antigo trabalho. E passou lá para ver como é que era. E lá encontrou o rapaz que ele colocou quando ele saiu desse emprego. Foi muito bem recebido, encaminhado, e no mesmo dia conseguiu esse emprego. De algo que ele sabe fazer, que gosta de fazer. Mas a frustração existe. A decepção. E não acontecer aquilo que espera. E Jesus estava ali, falando, tem um traidor. E Jesus claramente fala, mesmo com a decepção, mesmo com a frustração, Jesus fala para você o que você está fazendo e que não agrada a Ele. Jesus fala para você o que você vai fazer e que é de errado. Aí cabe a sua decisão. Ô fulano, vai lá e faz o que você tem que fazer. O Judas tinha a oportunidade de dizer assim, e descobriram. Não vou mais não. Vou ficar aqui na minha, vou esperar outra oportunidade. Podia fazer qualquer coisa. Mas o safado levantou e foi lá. Imagina a decepção de Jesus. E aí, vai completando. Traição, negação, suou sangue, cansado, decepcionado. Mas ele falou assim, Senhor, passa de mim esse cálice. E aqui o texto diz que Moisés foi fiel, mas Cristo como filho sobre a casa de Deus, sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo do povo de Deus. Ele foi fiel, ele foi até o fim, com toda dificuldade, com toda contrariedade e negatividade que ele encontrou pela frente. Eu vou fazer aquilo que o meu pai pede para ser feito. E ele foi capengando. E eu não sei, obrigado, eu não sei como que Jesus ainda aguentou ser torturado, porque ele levou 40 chibatadas menos uma, isto é, 39 chicotadas. Um chicote que tinha pedras no meio e na ponta tinham pedaços de ossos. Contam os historiadores. Quando batia nas costas, era como uma garra que tirava pedaço. Isso porque passou a noite sendo sentenciado, né? Foi ali, houve um julgamento relâmpago, coisa que nunca aconteceu. Inventaram aquele julgamento com acusadores, defesa, a Bíblia não fala de defesa, mas deve ter tido um defensor público, que Romano era correto nessas coisas, mas não defendeu nada. Ele foi condenado ali e tal, e apanhou, aí a condenação à morte de cruz, que o povo escolheu, não foi o governo romano que escolheu, foi o povo, e aí ele ainda teve que carregar a própria cruz. Eu também não estudei essa parte. A gente tem muita coisa para estudar da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, os outros ladrões já estavam lá com as suas cruzes. A Bíblia não diz que eles também carregaram a cruz. Eu não sei, sabe, pastor Simão? Estava lá já. Mas a Bíblia registra que ele foi na via crucis. E ele já estava cansado, doído, perdeu muito sangue naquelas chicotadas, talvez não tenha comido à noite, não tomou café, não dormiu e teve que carregar aquela cruz. Madeira suficiente para mantê-lo em pé.
Então não era pequeno, não era leve. E ele, além de estar carregando aquela cruz, um tumulto na cidade, todo mundo vendo ele passar. E vocês sabem como é o oba-oba, não é? Você está num lugar e alguém olha para o alto, todo mundo olha, vocês sabem disso, né? Se você fala assim, e ali? Aí todo mundo vai olhar, todo mundo tem atenção. Então, quando Jesus passou carregando a cruz, tinha um monte falando, assassino, homicida, falso, mentiroso. Aí o que todo mundo foi fazer? Assassino, mentiroso, bandido, falso profeta, mata ele. Todo mundo foi falando. E que época era essa? Imagina o carnaval, imagina o Ano Novo na Zona Sul. Milhares de pessoas. Tinham aqueles que eram os acusadores, tinham aqueles que eram os falsos que foram contratados, que a Bíblia diz que teve falso testemunho, e tinha aqueles turistas que estavam lá. O que é que está acontecendo? O cara é enganador do povo. É enganador, então tem que morrer mesmo. Todo mundo acompanhando aquele, como é que fala? Jornada, não, caminhada, procissão, cortejo, né? Um cortejo para o cara ser morto na cruz. Aqui não tem cortejo, entra num camburão, vai para o fórum, do fórum vai para o presídio. Quase ninguém vê, só os repórteres que estão atrás. Imagina pela rua, porque as coisas ruins aconteciam fora da cidade. Então, vamos supor que estamos aqui em Vila Isabel, Grajaú. Fora da cidade seria Maracanã, seria Meier, seria Andaraí. Então, ele foi andando esse pedaço todo. E nós andamos lá em Israel, são ruas cheias de curvinhas que tem subidas para o monte. Então, andou muito. Caindo, tropeçando, a ponto de um rapaz que não tinha nada a ver com a história foi obrigado a carregar a cruz, porque Jesus não estava conseguindo mais carregar. Pressão física, pressão de cansaço do ministério, a frustração, a decepção por não ter sido aceito pelo seu povo, a negação que ele sabia que Pedro ia fazer, que fez, a traição, tudo isso abala o emocional. Por muito menos a gente entra em depressão e fica dentro de casa. Por muito menos entra o síndrome do pânico. O nome certo é isso? Síndrome do pânico, que não quer nem ver luz clara, porque entra em desespero. É isso que Jesus estava passando naquele momento. E o pai olhando, imagina o que o pai estava fazendo. E ali, quando chegou no local da cruz, da morte, né, da sentença a ser executada, diz a Bíblia que ele foi colocado na cruz, Rodrigo, pregou a mão para ficar esticado, pregou os pés. Imagina o tamanho desse prego para atravessar a mão. Uns dizem que era na palma da mão, outros dizem que era no pulso, porque na mão, na palma da mão, não aguentaria o peso do corpo. Por isso outros dizem que é no punho, que teria mais suporte para o corpo. Todos os filmes botam na palma da mão. Apocalipse também, né? Quando ele ressuscitou, olha aqui a minha marca. Então, o fato é que o prego atravessou aquilo tudo. A gente corta, fura o alfinete, tomar injeção, quem é que gosta? Imagina um prego batendo, pau, 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 pau. Assim estava Jesus. E que prego grande, que madeira devia ser aquela? E aí foi levantado, aí todo o peso sobre o corpo.
Quando Jesus olha, Pai, perdoa que eles não sabem, eles não estão entendendo. Esse povo crente de hoje lê a Bíblia, mas não estão entendendo. Tem gente que está há tantos anos na igreja, mas não entende o sacrifício de Cristo, porque não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Eu estava no curso, aí alguém estava comentando, aí eu dei algumas respostas sobre o povo de Deus, sobre os hebreus, sobre os judeus. Aí umas 2 ou 3 pessoas começaram a falar sobre a Bíblia, mas sobre a Bíblia que passou na novela. As pessoas lembravam os nomes dos personagens da novela bíblica, tá? Bem, beleza. Que bom que entendiam alguma coisa. Mas se lembravam dos personagens da novela. Mas não se lembram dos personagens da Bíblia. E a Bíblia é a fonte que a apóstola pregou aqui. É a fonte que a gente tem que ir sempre. E Jesus vendo esse povo todo, Pai, perdoa. E ali, depois que ele fala assim, Pai, perdoa, outra decepção para Jesus. E Jesus olha para o alto e fala, Pai, por que tu me abandonou? Por que tu me deixou sozinho? Porque eu estou aqui e esse povo gritando contra mim. Esse povo rejeitar, eu até estou suportando. Mas, Pai, por que tu me abandonaste? Imagina isso, feche seus olhos, pensa nessa situação e sofrimento que Jesus passou. Nós hoje entendemos que Jesus não sentiu a presença do Pai, porque naquele exato momento, o nosso pecado caiu sobre Jesus. Deus detesta o pecado. Deus não pode estar onde o pecado está. Por isso que Deus se ausentou, porque não aguentou ver o seu filho receber o pecado meu e teu. E foi naquele momento que diz a Bíblia, Jesus expirou pela última vez. Morreu. O mundo espiritual se moveu. Diz a Bíblia que houve um terremoto. Os céus se escureceram. E em 3 horas, Jesus morreu. Aquele tipo de morte, que é uma tortura, o normal seriam de 3 a 7 dias para que um crucificado morresse na cruz. Mas Jesus morreu em 3 horas. Foi crucificado meio-dia e às 3 horas da tarde ele falou, Pai, entrego a ti o meu espírito. E desta forma Jesus confirmou a promessa de Moisés, a promessa dos profetas, a promessa dos homens e mulheres de Deus. Uma nova aliança, uma última e suficiente aliança, o sangue de Jesus que carregou ali todo o pecado, meu e teu, nos dando condições de ver cumprida na nossa vida o propósito de Deus, passar a eternidade com Ele, que tinha se perdido lá com Adão e Eva, que tinha se perdido em Sodoma e Gomorra, que tinha se perdido na época da arca com Noé, que tinha se perdido no exílio da Babilônia, que tinha se perdido em tantos lugares, mas o Senhor Jesus, pelo seu corpo, estava ali fazendo uma aliança conosco, não de palavras, mas de sangue. 3 dias, todo mundo chorando, que eram os dias de se comemorar a Páscoa, libertação do Egito,
para a terra prometida. E olha que nesse tempo Jesus não estava à toa. Diz a Bíblia que enquanto Jesus estava nesses 3 dias, ele foi ao inferno. Olhou na cara do diabo. Me dá as chaves desse inferno. Me dá as chaves da morte. Tu não tem mais autoridade sobre a humanidade, só se eu deixar. E no 3º dia, diz a Bíblia, Jesus ressuscitou. Você acredite ou não, como Tomé. Mas se você ainda não acredita, peça um sinal a Ele. Ele vai te dar. Ele está vivo. Simbologicamente, nós fomos lá em Israel, nós entramos na gruta, no túmulo de Jesus. E tem uma placa lá, bem grande. Acho que em 3 idiomas, hebraico, inglês e não sei o quê. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. E hoje o Senhor Jesus oferece para você. Você quer essa aliança? Você quer fazer essa aliança? Ou melhor dizendo, você quer renovar essa aliança comigo? Ele estava assim como nós, na casa de Deus, no cenáculo, reunido com os seus discípulos. Ele pegou o pão, que representava o corpo dele, e disse: este é o meu corpo, partido e moído por vocês. Quem comer vai ser participante, não somente do sacrifício, mas da ressurreição. Deixar de ser um corpo corrompido, como diz aqui, mas fiel como casa de Deus. Este é o vinho que representa o meu sangue derramado por muitos. Então feche seus olhos e medite sobre isso. Se você aceita esse sacrifício de Cristo, se você sabe que é difícil, doloroso, mas que Ele sofreu por sua causa, que Jesus falou: passa de mim, eu não quero fazer isso, Senhor, mas já que é a sua vontade, eu vou fazer, para que todos tenham vida e vida em abundância, tanto lá nos céus quanto nós chegarmos aqui. Então nós vamos agora, simbolicamente, atender esse pedido de Jesus. Este mandamento vocês vão fazer sempre. Analisar, meditar como é a sua vida e qual a decisão que você vai tomar a cada instante. Nós fazemos aqui uma vez por mês, mas é claro que temos que fazer isso todo dia. Eu decido renovar a minha aliança com Deus, que falou aqui muito nesse texto sobre ser fiel. Não é porque eu estou na alegria que eu vou estar com Jesus. Não é porque eu estou na tristeza que eu vou ficar com Jesus. A minha decisão é ficar com Jesus, seja qual for a situação. Porque eu posso estar com Ele e Ele é Deus. Eu posso largar Jesus. Posso largar Deus, posso largar a igreja. Deus continua Deus. O sacrifício de Jesus continua existindo, eu aceitando ou não. Então o que o Espírito Santo diz para você é: tome a decisão de permanecer com o Senhor Jesus.